Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos por mais um dia para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Vamos dar início com uma oração? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor toque cada casa, cada família e toque o coração das crianças para aprendermos essa palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos pegar nossa Bíblia e abrirmos lá em Mateus, capítulo 8, versículo 7. A Laura vai ler. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus me disse: irei curá-lo. Havia um homenzinho torto, Morava na casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. um dia um homenzinho torto, A Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, Morava na casa torta, andava no caminho torto. sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, A Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Oi, pessoal! Tudo bem, pessoal? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque vamos estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é preciosa, não é verdade? O texto tá lá no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o 13. Mas antes, eu quero perguntar uma coisa aqui pro Henrique. Henrique, você sabe o que é fé? Sei, O que é fé? acreditar numa coisa que é invisível. Isso mesmo, acreditar em algo que a gente não pode ver. Fica só com essa questão da fé na cabeça, tá? Mas, porque a história de hoje, ela é sobre a fé de uma pessoa, tá bom? Então eu vou ler o versículo aqui, o versículo 5 do capítulo 8 de Mateus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade, tá? Igual a gente mora em São Paulo, tem gente que mora no Rio de Janeiro, tem gente que mora em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Sorocaba, em Taubaté. Nós moramos em São Paulo. Mas aqui Jesus ele entrou em Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Opa! O que é um centurião? Centurião. Alguém sabe me dizer o que é um centurião? Você sabe, Henrique? Não. Centurião era um comandante do exército romano. Tinha um cargo, ele cuidava de aproximadamente 100 soldados. Por isso que era centurião, porque ele cuidava de 100 soldados. Abaixo dele tinham 100 soldados romanos. Olha aqui, ó. Olha o nosso pequeno exército de 100 soldados. Então, esse era o centurião. Jesus entrou em Cafarnaum e apresentou-se diante dele um centurião, implorando. Opa! O centurião estava implorando, mas espera aí. Se ele tinha 100 homens debaixo do comando dele, por que ele estava implorando? Será que ele era um homem que implorava para os soldados dele? Será que ele implorava, soldado, por favor, faz o que eu tô falando, vai até lá. Será que era assim, Henrique? Não. Não. Como será que um comandante do exército fala com os soldados dele? Eu acho que é assim, ó. Soldado, atenção, meia volta, vou ver. Soldado, volte aqui. Eu acho que era assim, né? O centurião certamente era um homem que tinha autoridade
Henrique, você sabe o que é autoridade? Sim. O Henrique vai ler no dicionário para nós entendermos o que é autoridade. Lê para nós, Henrique. Direito ou poder de fazer-se. Aquele que tem esse direito ou poder, influência e prestígio. Isso, era um homem que tinha prestígio, ele tinha influência, ele tinha poder sobre os 100 soldados. Ele era um homem importante lá no exército, né? Então, esse homem tinha autoridade. Mas espera aí, o versículo não está dizendo que ele entrou, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, o centurião implorou. Apresentou-lhe um centurião implorando. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu acho que foi assim que ele falou com Jesus, porque ele estava implorando. Se ele estava implorando, ele devia estar aflito, ele devia estar muito preocupado. Mas se ele era um homem tão importante no exército e ele estava tão preocupado com o soldado dele, esse servo dele devia ser alguém que ele gostava muito. E ele implorou para Jesus. Sabe por que ele implorou? Porque ele reconheceu que Jesus, ele é Cristo. Ele é Cristo, ele é Deus. Ele reconheceu que Jesus tem poder. Jesus, ele tem poder, né? Então, o centurião reconheceu o poder de Jesus e quando ele chegou diante de Jesus e fez esse pedido, o seu criado estava de cama, sofrendo, sentindo dores e ele já nem podia andar. A Bíblia diz que ele estava paralisado na cama. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Será que Jesus falou assim, vou lá nada, não vou não, acabei de chegar? Será, Henrique? Lê para mim o versículo 8, versículo 7. O que Jesus respondeu? Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus disse, eu irei curá-lo. Jesus estava com a intenção de ir até a casa do centurião para curar o homem doente. Mas sabe o que o centurião falou? Ele foi um homem humilde, ele tinha humildade. Olha só a resposta dele. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Ele sabia que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é todo poderoso. E ele, apesar de ter autoridade sobre aqueles soldados, ele não tinha autoridade para fazer a cura para aquela doença. Mas se ele tem autoridade sobre aqueles homens, Henrique, será que ele não podia falar, doença, vai embora? Não, porque ele não é Deus. Por isso, ele pediu para Jesus, Senhor Jesus, cure o meu empregado, ele está sofrendo. Eu acho que ele gostava muito daquele empregado. O centurião falou assim para o Senhor Jesus quando ele disse que iria. Ele falou assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele teve muita fé. Ele sabia que Jesus tem autoridade para falar. Com a sua palavra, tudo se faz. Deus não criou o mundo com a sua palavra. Ele não criou o mundo dizendo, haja luz. E houve luz. Jesus não acalmou a tempestade, o mar, e ele não disse, mar, se acalme. E o mar parou, e o mar se acalmou, o vento passou. Com a sua palavra, ele tem autoridade sobre toda doença, e nós não temos. Mesmo o centurião, que comandava 100 homens, ele não tinha autoridade sobre essa doença, e ele reconheceu isso. E o centurião falou assim, manda só com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e eu falo para o meu soldado assim, soldado, vai. O soldado vai. Eu falo com outro soldado, vem. E ele vem. E ao meu servo eu falo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus se admirou e ele disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Eu digo-vos que muitos virão
do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha, o servo estava assim, ó, doente, triste, machucado, e ele ficava só assim deitadinho na cama, porque ele nem podia andar. Mas na mesma hora que o Senhor falou que ele seria curado, na mesma hora, somente com a palavra do Senhor, ele foi curado e ele ficou bom novamente. O centurião ficou muito feliz. E sabe o que é legal? Ele não mudou. E a Bíblia também nos fala que Jesus, ele está preparando um lugar para nós. Jesus, ele está preparando um lugar. Ele está no céu, preparando um lugar para nós. Um lugar de morada, um lugar perfeito, é a morada do Senhor, é o reino dos céus. Um dia, toda pessoa que receber o Senhor Jesus vai poder morar lá. Existe uma coisa, só uma coisa, que não pode entrar no reino dos céus, algo que nos afasta do Senhor, é o pecado. Olha, lá no céu não tem doença não tem servo doente, não tem tristeza, não tem choro, mas o pecado nos afasta de Deus, nos afasta desse lugar incrível, desse lugar lindo. O que é pecado, Henrique? É uma coisa que Jesus não gosta. É uma coisa que Jesus não gosta, né? Fazer a coisa errada. Ou me dá um exemplo do que é um pecado, para o pessoal entender. Como? Bater numa pessoa que você não gosta. Isso, você bater numa pessoa, bater não pode. É pecado, entristece o coração de Deus. Pecado é tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, o que a gente pensa que desagrada a Deus. E o pecado é um abismo enorme que nos afasta de Deus e não nos permite entrar no reino dos céus. Mas eu quero morar no céu um dia. Você também quer? Se você quer entrar no céu, precisa pedir ao Senhor Jesus que perdoe os seus pecados. Jesus, ele não tem poder, não é somente para curar doenças. Ele também pode curar o nosso coração do pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu por nós numa cruz. E a Bíblia também diz que ele ressuscitou depois do terceiro dia. Significa que além de ter o poder sobre as doenças, ele também tem o poder sobre a morte. E ele ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte. Ninguém pode vencer a Cristo. Ele é Deus e ele é todo poderoso. E ele ressuscitou e foi preparar para nós um lugar. Então, se você quer que Jesus venha morar no seu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode orar e você pode pedir ao Senhor para que entre no seu coração. Você pode orar assim comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigada pelo teu perdão, obrigada pelo sangue que o Senhor derramou. Limpa o meu coração do pecado, me perdoe pelas vezes que eu briguei, pelas vezes que eu menti, pelas vezes que eu xinguei e que eu fiquei com raiva do meu amigo, e pelas vezes que desobedeci aos meus pais. Me perdoe, Senhor Jesus, me faça ser parecido com o Senhor, limpa o meu coração. Se você fez essa oração comigo, Jesus, ele pode entrar no seu coração e deixar ele assim limpinho, para que aquele abismo do pecado não separe mais você do reino dos céus. E sabe, quando a gente vem à igreja, quando a gente vai ouvir a história bíblica, é para aprender mais sobre o Senhor. E é como nós podemos ser como a planta, uma árvore.
ela precisa ser regada. A planta precisa ser regada para dar fruto, não é? Para que as suas folhas fiquem verdinhas. Ela precisa de alimento. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve o que o Senhor tem para falar. E aí a gente aprende, a gente cresce um pouquinho mais. Como hoje nós ouvimos essa história linda que Jesus curou o servo do centurião. E ele fez um milagre. Talvez ele tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E você? Você também quer receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão algo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Um dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão algo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Um dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Um dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Eu desejo que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua vida e que você continue sempre estudando os milagres de Jesus, estudando a Bíblia para poder aprender cada vez mais, tá bom? Fique com Deus, um beijo e até a próxima!